Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, estamos de volta, programa Glória ao Justo. Esta é a edição 982, ano 20, e o tema de hoje, um servo em aflição. Há alguns servos que, quando são aflitos, quando são provados, às vezes ficam muito abatidos. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre essas situações. Ele diz, se o sofrimento vem sobre o justo, se o justo se salva com grande sofrimento, muitas vezes, o que acontecerá com o ímpio e o pecador? Ou seja, o sujeito tem boa vontade, força de vontade, quer servir a Deus e ainda sofre aflições. Imagina aquele que é debochado, indiferente, está nem aí, e às vezes ainda blasfema. O que vai acontecer com eles? Não temos a menor intenção de saber resultados negativos de ninguém, mas sabemos que temos a palavra para nos ensinar a andar para frente. Tem gente que só anda para trás, por mais que se esforce, não consegue, só anda para trás. Tudo que faz é negativo, tudo que diz é negativo, não consegue, mas é porque não consegue mesmo. Não recebeu a instrução, a graça do Senhor, o suficiente para fazer a obra de Deus, o suficiente para ter coragem, o suficiente para resistir o dia mau. E nós precisamos resistir o dia mau. Então, meus amados, somos instruídos. Este é o nosso tema, um tema maravilhoso, e nós vamos aprender juntos aqui no Salmo de número 13. O salmista começa dizendo, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O salmista estava muito aflito. No versículo 3 ele diz, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, inclina os meus ouvidos para que eu não adormeça na morte. Aliás, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o inimigo não diga, eu prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor, bendito Deus, Pai querido, Senhor dos exércitos celestiais. Te louvamos, Pai celestial, pela tua bondade, pela tua palavra, pela leitura na mesma, Senhor, para a nossa edificação. Senhor, fala com os meus irmãos, fala comigo, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, este servo de Deus realmente estava aflito. Este servo estava experimentando uma aflição, e era algo que lhe tirava realmente a tranquilidade. E ele pergunta, Salmo de número 13, ele diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ele já vinha orando, ele já vinha clamando, ele já vinha buscando há algum tempo e não teve resposta imediata. Hoje tem o cristão imediatista, nem é fiel, às vezes só é fiel a um sistema. Existe hoje alguns sistemas aí criados pelo demônio que ensina as pessoas o seguinte, se você trouxer o que a gente diz, o que a gente pede, Deus tem a obrigação de fazer tudo que você quer. Essa doutrina satânica
absolutamente satânica e está realmente de norte a sul do Brasil. Onde tem uma arapuca satânica, mesmo que seja de luxo, tem este tipo de ensinamento por lá. Se você faz as campanhas que a gente cria, se você faz as correntes que a gente faz, se você se envolve, se você se sujeitar às nossas cachorradas, Deus é obrigado a te atender. Mas isso é doutrina do outro, é doutrina do inferno, é doutrina dos demônios. O que nós aprendemos na palavra de Deus é que servos do Senhor sofrem aflições. E este homem estava aflito, e não era coisa nova, porque ele está dizendo: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Isto dá uma indicação que a sua causa já estava com algum tempo que ele clamava, que ele pedia direção e socorro ao Senhor. No mesmo versículo ele diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele já admitia que havia de alguma forma entristecido o Senhor, de alguma forma ele poderia ter magoado o coração de Deus, e Deus estava escondendo o rosto. Deus estava se negando a responder. Então, no primeiro versículo, ele faz duas perguntas: até quando te esquecerás de mim? Para sempre? E a segunda pergunta é: até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque ele estava há algum tempo que ele clamava, que ele orava, e ele não tinha obtido ainda a resposta. No versículo 2, ele diz: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia ele estava insistindo. Ele era servo de Deus e ele tinha consciência. A solução para o seu problema tinha que vir do Senhor. A solução vinha do Senhor. Ele era servo de Deus. Os religiosos fazem o seguinte: está numa igreja protestante por aí, mas não tem convicção, nem sabe se é salvo, não sabe de nada, não tem convicção, aperta a coisa e ele desaparece. Se for um negócio pesado, ele vai até para Xangô. Os idólatras vão para a igreja protestante. Ele não larga aquela idolatria por nada. Ele é idólatra de carteirinha, ele tem a sua dedicação aos ídolos. Mas no sufoco, ele dá uma traídazinha, ele trai o demônio dele lá e vai atrás de Jesus por ocasião, por interesse. Ele pede oração aos crentes, frequenta a igreja protestante, ele vai... É momentâneo, é só pela sua necessidade. E, se não tiver uma solução, nem com o seu ídolo de estimação, e nem com o protestante lá de avacalhação, aí ele vai para o Xangô, ele vai para a macumba, ele vai evocar os demônios. Muitas vezes, ele vai para tudo que é organização, mesmo não sendo este o seu padrão. Muitos começam a conhecer os demônios, muitos começam a buscar as coisas de Satanás diretamente, é quando não tem resposta no seu ídolo. Mas este homem, ele era servo de Deus, ele está em aflição, mas ele diz: até quando eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? É a terceira pergunta. Aí vem a quarta: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Porque uma das coisas que os servos de Deus sempre temeram foi o inimigo abrir a boca, escancarar a boca para na verdade, blasfemar de Deus por causa do fracasso do servo. Era terrível. Foi isto que fez o Elias estremecer, tremer na base. Quando a maldita Jezabel disse que ia acabar com a vida dele, ele entrou em pânico.
Ele saiu, fugiu, se escondeu e foi pedir a Deus para tirar a sua vida. Ele também não tinha nenhum instinto suicida. Ele foi pedir ao Senhor: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais te serviram, foram levados para a glória. Senhor, tira a minha vida. Porque Deus tirando a vida, irmãos, é uma benção. Deus tirando a nossa vida, após cumprir o ministério, após exercer nossa chamada, após cumprir nossa missão, Deus tira a nossa vida, levar. É um descanso, é uma bênção. Estar em paz, ser recolhido ao celeiro eterno, em paz. E o servo de Deus, ele não queria jamais que aquela endemoninhada, que aquela maldita, como o texto diz, a Bíblia diz, ele não queria que aquela maldita se gloriasse. Eu cortei o pescoço do Elias. Aí ele vai conversar com Deus: Senhor, tira minha vida. Ele nem sabia que o nosso Deus tinha preparado para ele uma festa gloriosa no céu, uma recepção gloriosa no céu, mas não era com choro, com pranto, nem com caixão de defunto, era o arrebatamento. E, meus amados, ele faz esta pergunta, a quarta pergunta no segundo versículo: até quando, Senhor, o meu inimigo vai se exaltar sobre mim? Era terrível para qualquer adorador na antiga aliança ter esta sensação. O inimigo vai tripudiar, o inimigo vai se exaltar, se orgulhar por ver o meu mal. Aí ele se quebranta, no versículo 3 ele diz: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Meus irmãos, é outro grande perigo. Muitos já adormeceram na morte, muitos já perderam a visão espiritual, passa por uma aflição, por uma tristeza e ficam cobertos de tristeza. Tem crente que não tem temor, que fica com mágoa de Deus. Mágoa de Deus porque o pai morreu, porque a mãe morreu, porque o filho morreu, porque não sei quem morreu. E quem foi que nasceu para semente? Essa expressão é interessante, a expressão dos matutos. Quem nasceu para semente, na verdade, todo homem pode ter nascido para semente, mas já deu fruto, já gerou filho, já deixou a semente, então pode morrer. Mas o servo de Deus diz: ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que eu não morra. Eu não quero morrer espiritualmente falando. Eu não quero perder a visão das coisas de Deus. Eu não quero perder a visão do amor de Deus, do poder de Deus. Eu quero contemplar a mão de Deus operando. Ilumina os meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça na morte. Eu não posso, não devo, não posso, de forma nenhuma, ser contado com os incircuncisos que morrem para aí, e o inimigo prevaleceu contra ele. Era o medo dele. O versículo 4 ele diz: para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele. Era o receio do profeta Elias. Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, eles te serviram, foram recolhidos. Agora, Senhor, tu sabe que tenho sido zeloso na tua obra e agora estão buscando a minha vida. Tira, Senhor, minha vida. Frustra o plano deles. O Senhor frustrou o plano deles, meus amados irmãos, mas não foi como Elias pensava. O Elias pensava numa morte bem-sucedida. Morreu Elias e os filhos dos profetas fizeram pranto sobre ele, sepultaram lá. Ficou bem, está bem guardado, foi bem protegido. O seu fim, na verdade, foi um fim especial, porque foi sepultado no meio, na sepultura do seu povo. Deus tinha algo melhor. Deus tem sempre algo melhor do que a gente possa pensar. Quando você é fiel, Deus tem algo melhor do que você possa almejar. Crente fiel recebe a recompensa, irmãos. Ainda neste versículo 4, o salmista diz: para que o meu inimigo não prevaleça, não diga que prevaleceu contra eu prevaleci contra ele.
e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. O adversário, o inimigo, os nossos inimigos, os inimigos de Deus, eles têm prazer em ver alguma falha, algum fracasso. Eles têm prazer, eles procuram. Lembra daquela experiência de Daniel? Daniel tinha sido levado para a Babilônia com 14, 15 anos, 16 anos. Era um adolescente, um jovenzinho. Aí lá o Daniel aprende a língua dos caldeus, Daniel recebe a graça de Deus, Daniel propõe no seu coração ser fiel, e Daniel começa a ser visto como alguém diferente, de confiança, uma pessoa que era digno de uma função ali junto àquela autoridade. Daniel tem várias oportunidades e os inimigos começam a querer fritá-lo. E eles começam a ver a vida do Daniel, vão atrás do Daniel, querem, ou seja, eles montam uma espécie de guarda, de vigilância, para ver se pega o Daniel em alguma fraqueza, em algum deslize, algum pecado, alguma falha grave contra o sistema. E não tinha. Aí eles combinam entre si e deixa claro, está na Bíblia Sagrada para o nosso ensino. Olha, nós temos que procurar alguma coisa contra o Daniel, é na lei do seu Deus, porque no que diz respeito às coisas daqui, não tem nenhum defeito. O inimigo estava procurando defeito, irmãos, na administração do Daniel, no trabalho do Daniel, um homem que tinha sido levado em condições subhumanas. Ele foi levado, aprisionado, e lá, como os dominadores faziam isto, os dominadores tinham escravos de todas as nações, e lá eles foram, não se sabe muito bem, mas é provável que eles tenham sido castrados para ficar a serviço daquele império, sem constituir família, sem pensar em namorada, em mulher, sem pensar em nada, só para o trabalho como escravo permanente até a morte. E, por isto, eles foram treinados em toda a cultura da Babilônia. E os inimigos estavam de olhos nele, queriam pegá-lo numa falha. E este salmista, meus irmãos, ele diz, para que o inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vendo eu fracassar, vindo eu a vacilar. Era uma oração, irmãos. Ele tinha o mesmo pensamento do servo de Deus, de Elias, não queria dar esse gosto para Satanás, através da impiedade dos filhos da iniquidade, dos filhos de Belial. No versículo 5, ele faz a sua declaração de fé. Eu confio na tua benignidade. Eu confio. Já sofri aflição, já passei, já orei e não tive resposta imediata, já me sacrifiquei bastante, estou aflito ainda, mas eu confio na tua benignidade. Eu sei em quem tenho crido, como dizia Paulo. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará. Tu vai me ouvir, tu vai responder, tu vai solucionar, tu vai me tirar desta aflição. Era confiança de quem realmente conhecia a Deus. O último versículo aqui, ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ou seja, ele conhecia o Senhor, ele tinha recebido muitos benefícios, ele tinha recebido realmente a bênção de Deus. Estava em aflição pela aprovação momentânea, mas a sua confiança está sacramentada. Versículos 5 e 6.
Eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. E eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem a mim. O Senhor só me faz bem, me deixou passar por esta aflição, mas o Senhor me faz muito bem. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos dê mais confiança, que Deus nos dê mais alegria em servir e também paciência. Davi dizia: esperei com paciência no Senhor, ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Que nós tenhamos mais paciência. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos: na vossa paciência possuí as vossas almas. Então vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para nos dar paciência, aumentar nossa capacidade de esperar. Paciência é a capacidade de esperar. E nós precisamos ser mais capacitados por Deus para receber do Senhor a confirmação de tudo que Ele tem nos prometido, de tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor me tem feito muito bem. Isto eu posso dizer como salmista. O Senhor me tem feito muito bem. Na verdade, o Senhor me fez bem quando me deixou viver. O Senhor me fez bem quando se revelou a mim. O Senhor me fez muito bem quando me considerou digno de estar na sua presença, digno de ser servo. A coisa mais gloriosa da minha vida é ser servo. Eu tenho a orelha furada, sou servo, não servirei a mais ninguém. Nunca mais um ídolo, nunca mais qualquer gesto de respeito ou consideração com Satanás através de seus procuradores, os ídolos, os caboclos, os espíritos de luz, anjo de luz, tudo que é de luz, esta luz que jaz nas trevas não diz respeito à minha vida, nem à minha experiência com Deus. Que o Senhor te abençoe também, que você seja convicto de que o Senhor só faz muito bem a cada um de nós. Bendito Deus, Pai Celestial, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela minha família, esta grande família que é a tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela minha pequena família em casa, minha esposa, os meus filhos, meus netos. Abençoa, meu Senhor, os que já estão conosco e abençoa, meu Senhor, o que vai nascer. Toma em tuas santas mãos, guarda, ajuda, nos dá a tua direção, tua proteção. Abençoa os meus filhos na graça, abençoa a tua igreja. Opera no meu coração, Senhor, dá-me graça para servir. Ensina-me, ó Deus, a ser servo. Ensina-me, ó Deus, a andar na tua presença. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.